Você já sentiu um arrepio na estrada, como se algo te observasse do escuro? Estes são 3 relatos reais de caminhoneiros que enfrentaram o inexplicável nas rodovias do Brasil, histórias que vão te fazer repensar cada curva à noite. E aí, pessoal, meu nome é Luiz, caminhoneiro há quase 20 anos. Vivo na estrada, levando carga para todo canto e já passei por muita coisa: chuva, engarrafamento, assalto. Sou casado com a Cleide, tenho 2 filhos e sempre tento voltar para casa com uma história boa para contar. Mas o que vou contar agora aconteceu numa viagem pelo Amazonas, perto da ponte do Rio Negro, e até hoje não sei explicar direito. Foi em maio do ano passado e me mudou para sempre. Eu estava indo de Manaus para Boa Vista com uma carga de materiais de construção, cimento, tijolos, essas coisas. A viagem é longa, quase 800 quilômetros, e a ponte do Rio Negro é o ponto alto do trajeto. Ela é enorme, corta o rio escuro com a floresta fechada dos 2 lados e sempre me impressionou. Naquela noite, eram umas 3 da manhã, o céu estava nublado, sem lua nem estrelas. E o rio embaixo da ponte parecia um espelho preto, refletindo só a escuridão. Estava tudo quieto, o rádio desligado, e eu dirigindo no automático, com o ronco do motor e o som dos pneus na pista como companhia. Quando cheguei na metade da ponte, vi algo que me fez pisar no freio de uma vez. Uma canoa pequena, de madeira, parada bem no meio da estrada. Não no rio, na ponte. Era impossível, porque não tinha como subir uma canoa ali. Não tem acesso, não tem rampa, nada. O caminhão parou a uns metros dela e eu fiquei olhando confuso com o coração batendo forte. Desci da cabine, peguei a lanterna e me aproximei devagar. A canoa estava molhada, pingando água, como se tivesse acabado de sair do rio, e tinha um remo encostado na borda. Olhei para os lados, mas a ponte estava deserta, só o vento soprando e o barulho da água lá embaixo. Pensei que alguém tinha abandonado ela ali, talvez uns pescadores brincalhões, mas antes de voltar para o caminhão, ouvi um som vindo debaixo da ponte. Um remo batendo na água, lento e ritmado, tipo ploc, ploc. Apontei a lanterna para o rio e lá embaixo vi uma sombra remando uma canoa idêntica à que estava na estrada. Era pequena, parecia uma criança, mas o rosto estava escondido na escuridão. O som parou e a figura olhou para cima, direto para mim. Não vi olhos, só senti um vazio me encarando. Um arrepio subiu pela espinha e eu voltei correndo para o caminhão, tropeçando no asfalto. Entrei na cabine, tranquei a porta e liguei o motor para atravessar a ponte rápido. Mas aí o rádio, que estava desligado, começou a tocar um canto baixo, tipo um lamento indígena, com palavras que eu não entendia. Tentei desligar, mas o botão não respondia. Olhei pelo retrovisor e a canoa ainda estava lá na ponte, mas agora tinha alguém dentro, uma figura encurvada, com cabelos longos e pretos caindo no rosto, mexendo os braços como se remasse no asfalto. Pisei fundo, mas a ponte parecia infinita, como se eu não saísse do lugar. O canto ficou mais alto e um cheiro de rio, de lama e peixe podre invadiu a cabine. De repente ouvi batidas na carroceria, fortes, como se alguém estivesse subindo no caminhão. Olhei para os retrovisores laterais e vi mãos pequenas, molhadas, agarrando as bordas da carga. Meu coração disparou e eu gritei: "Sai daí, caramba!" As batidas pararam, mas o motor começou a falhar e o caminhão ficou pesado, como se estivesse carregando uma tonelada a mais. O velocímetro caiu para 20 por hora, mesmo com o pé no fundo. O canto no rádio virou um choro, um som de criança que cortava a alma, e eu senti algo pingando no meu ombro. Água gelada, caindo do teto da cabine. Olhei para cima e o teto estava seco, mas as gotas continuavam. Virei para o banco do passageiro e lá estava ela, uma menina de uns 10 anos, encharcada, com cabelos pretos grudados no rosto e olhos brancos, sem pupila. Ela abriu a boca como se fosse falar, mas só saiu um gemido rouco. Gritei e virei o volante, quase batendo no guardrail. Quando olhei de novo, ela tinha sumido, mas o choro continuava no rádio. Eu rezava alto, pedindo para São Cristóvão,
padroeiro dos motoristas, me tirar dali. O caminhão balançava como se tivesse sendo puxado para o rio. E eu vi sombras de mãos na janela, batendo no vidro. Depois do que pareceu uma eternidade, vi o fim da ponte. As luzes de Boa Vista brilhavam, ao longe, e eu acelerei com tudo. Assim que passei para o outro lado, o peso sumiu, o motor voltou ao normal e o rádio silenciou. Parei no acostamento, ofegante, e olhei para trás. A ponte estava vazia, sem canoa, sem nada. Mas o cheiro de rio ainda estava na cabine e o para-brisa tinha pegadas molhadas, pequenas, como de criança. Desci do caminhão para checar a carroceria e encontrei um pedaço de madeira cravado na carga. Parecia parte de um remo, velho e coberto de musgo. No dia seguinte, parei num bar em Iranduba e contei o que aconteceu para uns caras que estavam lá. Um ribeirinho, de pele curtida e voz calma, me ouviu e disse: "Você viu a canoeira do Rio Negro? Era uma menina que morreu afogada ali há muitos anos, numa cheia braba. Dizem que ela aparece na ponte, pedindo ajuda para atravessar para o outro lado. Quem vê ela, às vezes, sente ela por dias." Ele falou isso tomando pinga como se fosse normal. Eu não ri. Voltei para Manaus no dia seguinte e por uma semana ouvi aquele choro baixo no rádio, mesmo trocando de estação. Me chamo Luiz e desde então faço o sinal da cruz toda vez que passo pela ponte do Rio Negro. Nunca mais vi a menina, mas às vezes sinto um frio no ombro, como se ela ainda estivesse me tocando. Oi, gente. Meu nome é Roberto, mas todo mundo me chama de Beto. Sou caminhoneiro há uns 12 anos e já vi de tudo um pouco nessa vida de estrada. Acidentes, tempestades, até uns assaltos que me deixaram esperto. Mas tem uma história que aconteceu comigo na rodovia Fernão Dias, a BR-381, no trecho entre Belo Horizonte e São Paulo, que me marcou para sempre. Foi numa madrugada de inverno, há uns 2 anos, e eu juro que não inventei nada do que vou contar. Eu estava voltando de uma entrega em Belo Horizonte, levando o caminhão vazio para São Paulo. Eram umas 2 da manhã, o frio estava de rachar e a neblina cobria tudo, tão densa que eu mal via 5 metros à frente. A Fernão Dias é uma rodovia que eu conheço bem, cheia de curvas, serras e caminhões, subindo e descendo o tempo todo. Ela corta Minas e São Paulo, passando por cidades como Extrema e Atibaia, e tem fama de ser traiçoeira, principalmente à noite. Eu estava dirigindo devagar por causa da neblina, com o rádio tocando baixo, uma moda de viola para me fazer companhia. O asfalto estava molhado, os faróis iluminavam pouco e eu só queria chegar num posto para descansar. De repente, ouvi um som que não fazia sentido. Um apito de trem, longo e grave, vindo do lado esquerdo da estrada. A Fernão Dias não tem linha de trem por ali. Eu sei disso porque já fiz esse trajeto umas 100 vezes. Pensei que fosse algum eco vindo das montanhas, talvez de uma ferrovia distante, então aumentei o rádio para abafar e segui em frente. Mas o apito tocou de novo, mais perto, e eu senti o chão vibrar como se algo pesado tivesse passando do lado do caminhão. Olhei para o retrovisor, mas a neblina engolia tudo. Meu coração acelerou, mas eu disse para mim mesmo: "Calma, Beto. É só o cansaço brincando com você." Aí a coisa ficou séria. Do lado direito, vi luzes cortando a neblina. Não era farol de carro, era uma luz amarelada, tremendo, como se fosse de um lampião antigo balançando. O apito soou mais uma vez, tão alto que fez o vidro do caminhão tremer. Parei no acostamento, com as mãos suando no volante, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei pela janela e por um instante vi um vulto enorme na neblina. Parecia um vagão velho, de madeira, com janelas quebradas e aquela luz saindo de dentro. Não tinha trilhos, não tinha explicação, mas eu vi. O som de metal rangendo, como se o trem estivesse andando, ecoou ao meu redor. Meu sangue gelou e eu pensei: isso não está acontecendo, não pode ser. Fiquei paralisado por uns segundos, até que a luz começou a se mexer, como se estivesse me seguindo. Acelerei o caminhão para sair dali, mas o rádio cortou a música e virou estática.
Tentei mudar de estação, desligar, mas nada funcionava. Então veio uma voz, baixa e arrastada, falando algo que eu não entendia. Parecia um aviso, tipo, vai embora, ou não para. Olhei para o banco do passageiro e por um instante vi uma figura ali. Um homem magro, com roupa antiga, tipo uniforme de ferroviário dos anos 40. Mas o rosto dele era só sombra, sem traços. Ele apontou para frente, como se mandasse eu continuar. Gritei. Virei o volante brusco e quase saí da estrada, mas consegui me segurar na pista. O caminhão voltou para o asfalto e as luzes amareladas apareceram de novo. Agora, dos dois lados, acompanhando o meu ritmo. O apito tocava sem parar, e o som de trilhos batendo parecia vir debaixo da rodovia. Eu rezava em voz alta, pedindo para sair daquela, enquanto dirigia o mais rápido que a neblina permitia. Mas aí senti um baque forte na traseira do caminhão, como se algo tivesse batido na carroceria. Olhei pelo retrovisor lateral e vi sombras se mexendo atrás, como se tivesse gente subindo, só que o caminhão estava vazio. O motor começou a engasgar e o velocímetro caiu, mesmo com o pé no fundo. O pânico tomou conta. Liguei os faróis de neblina tentando enxergar mais, mas a luz só mostrava da neblina girando, como se estivesse formando figuras. Uma delas parecia um vagão inteiro, com portas abertas e mãos saindo de dentro, agarrando o ar. O rádio agora gritava, sobe, sobe, em vozes que se misturavam, umas graves, outras agudas. Eu bati no painel, xingando, mandando calar a boca, mas o som só aumentava. Foi quando senti o caminhão balançar, como se estivesse descarrilando, mesmo estando no asfalto. Olhei para o lado e juro que vi trilhos brilhando na neblina correndo junto com a estrada. Eu estava quase desistindo, achando que ia perder o controle, quando vi um trevo à frente, perto de Extrema, com luzes de um posto de gasolina cortando a neblina. Pisei fundo, rezando para chegar logo. Assim que passei o trevo, o apito parou, as luzes sumiram e o rádio voltou a tocar a moda de viola, como se nada tivesse acontecido. Parei no posto, ofegante, e desci do caminhão com as pernas moles. O ar estava gelado e eu sentia um cheiro de ferro queimado que não explicava. Fiquei no posto até o sol nascer, tomando café e tentando me acalmar. Contei para os caras lá o que tinha visto e um frentista mais velho, com cara de quem já ouviu de tudo, falou: "Você viu o trem fantasma da Fernão Dias. Nos anos 40, tinha uma ferrovia perto daqui que foi desativada. Um trem de carga descarrilou numa serra, caiu num barranco e matou todo mundo. Dizem que ele aparece na rodovia em noites de neblina, procurando os trilhos que tiraram dali. Quem ouve o apito dele, às vezes não volta." Os outros riram, mas eu não. Olhei para o caminhão e vi arranhões na carroceria que não estavam lá antes. Me chamo Beto, e desde então evito a Fernão Dias à noite. Ainda ouço aquele apito na minha cabeça e rezo para nunca mais cruzar com esse trem. Olá pessoal, me chamo João, sou caminhoneiro há 15 anos e já rodei esse Brasil inteiro, de norte a sul. Sou um cara tranquilo, gosto da estrada, do som do motor e da liberdade de estar sempre em movimento. Mas tem uma história que aconteceu comigo há uns 3 anos que ainda me deixa arrepiado só de lembrar. Foi numa viagem pelo sertão da Bahia, numa estrada de terra que corta o interior, cheia de mato seco e poeira vermelha. Eu estava levando uma carga de grãos de Feira de Santana para Juazeiro, um trajeto que conheço bem, mas naquela noite tudo mudou. Era fim de setembro, o calor ainda castigava mesmo depois do sol se pôr. O céu estava limpo, com um monte de estrelas, e a lua cheia iluminava na estrada como se fosse dia. Eu estava cansado, tinha dirigido o dia todo, mas queria chegar num posto antes de parar para dormir. A estrada estava deserta, como sempre, só eu, o caminhão e o barulho dos pneus na terra batida. De vez em quando, via um tatu ou uma coruja cruzando o caminho, mas nada fora do normal. Até que, lá pelas 11 da noite, vi um vulto no acostamento, bem à frente. Parecia um homem alto, magro, de pé,
com um chapéu de palha na cabeça. Pensei que fosse alguém pedindo carona, coisa comum no interior. Então diminuí a velocidade para ver melhor. Quando cheguei mais perto, o cara levantou a mão como quem pede para parar. Ele estava vestido com uma camisa velha e calça rasgada, mas o rosto dele não dava para ver direito por causa do chapéu. A sombra cobria tudo. Parei o caminhão a uns metros dele, abri a janela e gritei: "Tá precisando de ajuda, amigo?" Ele não respondeu nada, só ficou ali, parado, com a mão levantada. Achei estranho, mas sou do tipo que não deixa ninguém na mão. Então, desci do caminhão para falar com ele. Peguei a lanterna no banco e apontei na direção dele enquanto me aproximava. Foi aí que o coração gelou. A luz da lanterna passou direto, como se ele não tivesse corpo. Não refletiu nada, só mostrou a poeira atrás dele. Dei um passo para trás, sentindo um frio que não explicava. O sertão estava quente pra caramba, mas eu estava tremendo. "Quem é você?" perguntei, com a voz meio falhada. Ele finalmente mexeu a cabeça, levantou o rosto, e eu vi 2 olhos brilhando como brasas no meio da escuridão, onde a cara dele deveria estar. Soltei a lanterna e corri para o caminhão, tropeçando na terra. Entrei, tranquei a porta e liguei o motor num pulo. Olhei pelo retrovisor enquanto acelerava, e ele ainda estava lá, parado, me olhando, com aqueles olhos vermelhos me seguindo. A partir daí, a coisa ficou pior. Eu acelerei para sair dali rápido, mas o rádio do caminhão, que estava desligado, começou a chiar sozinho. Primeiro era só estática, depois veio uma voz rouca, baixa, dizendo coisas que eu não entendia. Parecia um dialeto antigo, misturado com grunhidos. Tentei desligar o rádio, mas não adiantava, a voz continuava. Olhei para o banco do passageiro e juro por Deus, por um segundo, vi ele ali, sentado, com o chapéu cobrindo o rosto. Pisquei forte e ele sumiu, mas o cheiro de terra seca e algo podre ficou na cabine. A estrada parecia não acabar nunca. Eu dirigia a uns 80 por hora, o máximo que dava naquelas condições, mas o posto que eu sabia que estava a uns 20 quilômetros nunca aparecia. Era como se o caminho tivesse esticado. A voz no rádio ficou mais alta, agora dizendo meu nome: "João, João." Meu coração estava na boca, as mãos suando no volante. Foi quando senti um peso no ombro, como se alguém tivesse colocado a mão ali. Virei a cabeça rápido, mas não tinha nada, só o vazio do banco. O toque voltou, mais forte, e eu gritei: "Me deixa em paz." Na mesma hora, o rádio parou, o peso sumiu e as luzes do posto surgiram na curva à frente. Estacionei o caminhão, quase derrapando. Saí correndo para dentro do posto e pedi um café, com as mãos tremendo. Tinha uns 4 caminhoneiros lá jogando conversa fora, e eu contei o que tinha visto. Um deles, um senhor de uns 60 anos, ficou quieto, me olhando sério. Depois de um tempo, ele disse: "Você viu o passageiro do sertão? Meu avô contava dele. Aparece para quem está sozinho na estrada pedindo carona. Dizem que é um espírito de um vaqueiro que morreu perdido no mato, há mais de 100 anos. Quem dá carona para ele nunca mais é visto." Os outros riram, mas o velho não. E eu também não. Terminei o café, dormi no posto até o sol raiar e segui viagem. Nunca mais passei por aquela estrada à noite. Até hoje, quando dirijo no sertão, olho para o acostamento com o canto do olho, com medo de ver aquele chapéu de palha de novo. Me chamo João, e essa foi a noite que nunca vou esquecer. Já passou por algo estranho na estrada ou conhece uma história assim? Deixe seu relato nos comentários e compartilhe essa viagem assustadora com quem curte um bom mistério. Quem sabe o que mais ronda as rodovias por aí?